Olá, meu nome é Marcos Ramon e hoje eu vou falar sobre o tema do absurdo, que é um tema central na obra do filósofo argelino Albert Camus. Camus nasceu em 1913 na Argélia e morreu em 1960 na França. Ele foi um dos principais representantes do existencialismo e ele é bem conhecido não só pela obra filosófica, mas também pela obra literária. Dentro do existencialismo, o Camus vai se preocupar especificamente com a reflexão sobre o sentido da vida humana, especificamente do ponto de vista da percepção de um mundo sem Deus. Ele tem um livro bem famoso que chama O Mito de Sísifo, é um livro publicado em 1942, onde ele apresenta esse tema do absurdo como um tema filosófico e ele vai discutir isso a partir da ideia do que ele considera que é o tema mais sério de todos que a gente pode abordar, que é o problema do suicídio. O Camus vai começar esse livro com uma pergunta que é bem provocativa. Ele vai dizer assim, que tem apenas um problema filosófico realmente sério, que é o suicídio, que é julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida. E aí ele vai entender que responder essa questão é a questão central, né? O tema central da filosofia. Talvez possa parecer muito exagerado essa percepção dele, mas ele traz aí, com essa questão do suicídio, uma reflexão importante sobre a nossa vulnerabilidade diante da vida, que é justamente poder responder sobre o nosso desejo de entender e de compreender e de revelar um sentido sobre a própria vida, sobre a própria existência. Esse confronto entre a nossa necessidade de ter uma resposta para as coisas, de ter um sentido para tudo, e o silêncio do mundo resulta no sentimento do absurdo. Esse sentimento do absurdo é um estado que ele vai descrever como um estado estranho da alma, em que o vazio se torna de alguma forma eloquente, ele começa a falar com a gente. E a sensação do nada, a sensação do próprio vazio, domina a gente, porque a gente passa a ter um senso estranho de responsabilidade. E ao mesmo tempo de liberdade, uma liberdade que é, como o Sartre dizia, uma certa condenação. Esse sentimento absurdo ele surge quando a gente percebe também a natureza mecânica e repetitiva da vida cotidiana. E aí a gente começa a questionar qual é o propósito da própria vida. O Camus vai ilustrar esse sentimento com o exemplo de um trabalhador que acorda todos os dias para ir ao trabalho, só que ele não sabe por que ele faz o que ele faz, ele não sabe para que serve aquilo. Claro, ele faz aquilo porque ele precisa pagar uma conta, porque ele precisa comprar comida, porque ele precisa viver essa vida mecânica. Só que, de repente, essa pessoa pode ter um momento de lucidez quando ele se dá conta de que a vida dele é sem sentido, de que ele faz as coisas só para continuar fazendo essas mesmas coisas. Esse sentimento do absurdo é que permite que ele possa, de alguma maneira, explorar essa noção de vazio que cerca ele. E isso vai levar ele, coloca ele diante de uma situação de confronto. E aí ele vai ter, a partir dali, uma série de opções. A primeira opção que o Camus vai colocar é ignorar esse sentimento absurdo e se conformar com as convenções sociais. É o que ele chama de fuga. É uma negação da realidade do absurdo e uma forma da gente se refugiar na ilusão. É o caminho, talvez, mais comum. Vez ou outra, as pessoas têm esse momento de lucidez, percebem esse vazio, percebem essa ausência de sentido, mas elas querem esquecer isso e voltar para aquela vida cotidiana. Outra opção é o despertar. Um despertar definitivo da consciência, onde a pessoa se apega a esse sentimento desconfortável de compreender a realidade do jeito que ela é, ou seja, vazia, absurda. E aí esse sentimento pode levar para dois caminhos. Um é o suicídio, é entender que a vida, já que ela não faz sentido, que ela é absurda e que ela não vale a pena ser vivida, a gente deveria caminhar para o suicídio. E o outro é o caminho que o Camus vai apontar como o caminho necessário, que é uma recuperação desse sentimento de absurdo a partir da revolta, se revoltar contra ele. O Camus defende essa opção como uma forma autêntica e honesta de lidar com o absurdo. Então é importante, o Camus não defende o suicídio como o melhor caminho. Para ele, a melhor opção é enxergar esse despertar para o absurdo como uma revolta permanente. E aí ele vai usar o Sísifo como um protagonista dessa situação, como um exemplo. No livro dele ele vai explorar esse mito grego do Sísifo, que foi condenado pelos deuses a empurrar uma pedra até o topo de uma montanha apenas para ver essa pedra voltar de novo. Ele vai repetir isso. Enfim, tem toda uma história do porquê
que ele é condenado a isso, mas ele vai relatar essa situação absurda do Sísifo empurrando essa pedra que desce, ele empurra de novo, e ela desce mais uma vez, ele empurra, e ele fica nessa tortura infinita. Ele vê nessa história uma metáfora da condição humana, porque a gente está sempre lutando contra as dificuldades da vida, sem nunca alcançar uma recompensa, um sentido final. Só que o Camus, ele não vê o Sísifo como um herói resignado, pelo contrário. Ele vai dizer que a gente tem que imaginar Sísifo feliz, porque ele acredita que o Sísifo é capaz de se rebelar contra o destino dele e afirmar a liberdade e a paixão pela vida. O Sísifo pode saber que a tarefa dele é absurda e inútil, mas ele não precisa se abater por conta disso. Ele pode aceitar essa condição sem se resignar, sem se desesperar. E aí ele, mesmo não esperando nada dos deuses nem dos homens, ele vai entender que ele pode se bastar a si mesmo e encontrar a felicidade no próprio esforço de empurrar a pedra, de fazer aquilo que ele tem que fazer. Então é como se ele fosse aí um herói desse próprio absurdo, sem um apelo, sem uma ilusão qualquer que pudesse tirar ele dessa situação. E aí o Camus propõe que a gente faça o mesmo, que a gente viva sem apelo ao superior e sem a ilusão de um sentido transcendente para a existência. Isso implica a gente ter que descartar juízos de valor, códigos morais que são impostos pela sociedade ou pela religião e assumir a responsabilidade total pela nossa vida. De novo, não significa viver sem regras, viver isolado do mundo, não é isso. Mas é entender que tudo aquilo que existe em torno da gente são coisas artificiais e a gente vai se adequar a elas na medida do que é razoável para poder viver socialmente, mas a gente vai entender que a responsabilidade mesmo da nossa vida está com a gente, não está com o destino, não está com Deus, não está com o governo, qualquer outra coisa que exista. Então, a gente tem que entender que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade e compreender que a nossa experiência concreta ela é singular. Essas ideias do Camus sobre o absurdo, elas podem ser encaradas como ideias libertadoras, mas ao mesmo tempo elas não fazem a gente escapar por completo da angústia, né? Porque a angústia é um tema que nos permite, na verdade, viver de forma mais lúcida. Só que é preciso coragem para encarar isso, como ele coloca lá na primeira opção, que é a fuga. O caminho mais comum é, diante desse momento de lucidez, a gente querer escapar dele, porque é mais fácil viver sem pensar no absurdo. O absurdo não é um obstáculo, mas é uma oportunidade para a gente viver com mais intensidade, com mais autenticidade. A questão é que nem todo mundo quer isso, nem todo mundo quer se confrontar com esse tema, com essa possibilidade. Mas o Camus entende que essa seria a vida mais autêntica. A melhor vida possível é essa vida de enfrentar a realidade, enfrentar o absurdo e aprender a conviver com a angústia, não fugir dela. Bem, era isso que eu queria trazer sobre esse tema hoje. Convido você a conhecer a obra do Camus, como eu falei, é um autor bem importante tanto na filosofia quanto na literatura. Ele tem um livro que acho que é o mais famoso dele, que é um livro chamado O Estrangeiro, e ele é um autor que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 57, enfim, então é um escritor bem importante, com uma obra bem diversa dentro desse tema, dos temas, né, do existencialismo, e para quem gosta de filosofia, para quem gosta de literatura, é um autor bem importante para se conhecer. Então é isso. Qualquer coisa que você tenha a comentar, contribuir, deixa aqui para mim nos comentários e até mais. Tchau.